Quanto você vai pagar, chefe? Paga nada. Sei que não. Um, dois, teste. Áudio A1. Mic para todos. Beleza. Obrigado. Tudo bem, Alberto? Boa tarde. Boa tarde. Meio sem boa tarde voz a aí, todos. mas dá para entender. Sem o Bruno Henrique, que tá suspenso, qual que é a tua ideia de meio campo para esse jogo contra o Cruzeiro? Eu falei anteriormente também em outras partidas assim, que eu gosto de analisar bem os treinamentos, aquilo que os jogadores vão fazer, aquilo que a gente também obedeceu um pouquinho aquilo que nós temos feito nesses últimos 3 jogos, né? Eu te falo de características, de movimentação, de posicionamento, enfim, tudo aquilo que a equipe tem feito naquele setor ali dos 3 ali. Então, a gente tem até domingo para decidir quem vai jogar, quem a gente acha que vai se encaixar com o nosso time de hoje e automaticamente com o Cruzeiro. Muito se falou, Alberto, 3 jogos, 3 vitórias, vem uma sequência boa, o time deu uma encaixada, confiança voltou, mas também eu ouvi muito falar assim, foram adversários não muito fortes. Esse jogo contra o Cruzeiro, por tudo que envolve, por poder chegar perto do líder, é o jogo mais importante, é um grande teste assim para você nessa tua retomada assim como treinador aqui no Palmeiras? Em relação aos adversários, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Qual é esse equilíbrio? Nós vencemos adversários que estavam em dificuldade na tabela, depois nós vencemos um adversário que estava na nossa frente na classificação, mas foram com alguns jogadores que não estavam jogando com frequência. Mas, em momento algum, a gente pode, primeiro, empolgar demais com 3 vitórias seguidas, com boas atuações, com um time que hoje está fazendo bem o papel defensivo e ofensivo, mas, ao mesmo tempo, também não vamos tirar o mérito dos jogadores, mesmo com as equipes, primeiro com dificuldade na tabela, lutando contra o rebaixamento, e depois um Grêmio que segurou um pouquinho aqueles que vinham jogando mais. Então, mérito dos jogadores que fizeram boas partidas, 3 vitórias. Agora tem um Cruzeiro que é uma grande equipe, que tem um grande treinador, e nós vamos procurar vencer para nós conseguirmos melhorar ainda mais a nossa classificação na tabela. Alberto, tudo bem? Tudo bem? Desde o início do primeiro jogo, a gente teve uma ideia de que tu tinha bem claro uma formação titular para o Palmeiras. Que isso é importante, depois nos 3 jogos ela só não se repetiu em função do William. No que isso é importante para os jogadores, nesse momento em que as coisas não estavam dando certo, confiança, por que é importante definir um time titular nesse momento? É lógico, quando você consegue repetir os jogadores, fica melhor, porque o entrosamento ele acontece, ele vai acontecendo jogo a jogo, os jogadores se conhecendo mais. Mas da forma que eu trabalho, até numa semana cheia, por exemplo, eu misturo muito os jogadores, titulares e reservas, porque os conceitos têm que ser obedecidos para todos. Se vocês acompanharam ontem o nosso jogo treino que nós fizemos aqui com o pessoal que não vem jogando muito, e conseguimos repetir muita coisa daquilo que a gente fez nos jogos valendo os 3 pontos. Então, a ideia é a mesma para todos. Então, quando você tem a possibilidade de repetir um time que foi bem, ótimo. Caso não dê, os jogadores estão preparados, treinados para exercer as mesmas funções que está sendo feito daqueles que jogam mais. Você sempre procurou se aperfeiçoar, não só aqui estudando futebol brasileiro, como também saiu daqui, né? Se não me engano, foram 2 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes, né? Para estudar lá fora. Tem alguma coisa que nesse tempo curto como técnico agora, nessa passagem, você já conseguiu trazer de conhecimento de lá e colocar para esse Palmeiras de agora, que dê para comentar e para falar objetivamente? O que eu acho? Eu falei que numa outra oportunidade, eu procuro unir 2 escolas que eu conheço bem, que é a italiana e a brasileira.
que a gente fala muito lá de fora? Obediência tática, fase defensiva de muita qualidade. E no Brasil se fala muito do talento, do improviso, da qualidade técnica dos nossos jogadores, do drible, enfim. E eu estou procurando unir essas duas coisas aqui. Eu falo, é o termo que eu uso para os jogadores, muita qualidade na fase defensiva. Isso envolve algumas coisas importantes. E com essa qualidade nossa, que o jogador brasileiro já tem, que todo mundo conhece. Então, desde a minha primeira ida, desde que eu mudei esse lado, vindo para a comissão técnica, de procurar pegar tudo que tem de bom deles lá, que tem muitas coisas também que eu não gosto, mas tudo que tem de bom deles lá, unindo com as coisas boas que a gente tem aqui. Roberto, boa tarde. Aqui, ó. Desculpa. Com os rivais diretos na briga aí pelo título entrando em campo no final de semana, o Santos no sábado, o Corinthians no domingo, talvez tenha um ingrediente diferente essa partida de segunda, seja pela pressão que os adversários podem colocar, se os adversários vencerem, ou pela euforia que os resultados podem colocar na arquibancada. Você vê um ingrediente diferente nesse jogo da segunda? Olha, o que acontece? Durante os jogos da rodada, no domingo, nós estaremos treinando, nós estaremos nos preparando para o jogo às 20 horas na segunda-feira. Nós queremos muito a euforia, o torcedor nos ajudando da melhor maneira possível. Agora, lá dentro, todos trabalhando diretamente no jogo, tem que ter um controle, como eu falei, um equilíbrio, tem que saber a hora certa de que nós vamos atacar sem nos expormos, temos que saber sofrer quando o Cruzeiro estiver com essa posse de bola, procurar fazer as jogadas que eles querem. Então nós temos que ser um time mentalmente muito forte, e eu tenho cobrado isso nos treinamentos, de atenção redobrada, tudo, para na segunda-feira essa atmosfera legal que está, o Palmeiras que melhorou, o Palmeiras que está em segundo lugar hoje, fica nas arquibancadas, que a gente vai precisar muito do nosso torcedor, da força da arena, da força do nosso torcedor, para que eles nos ajudem a fazer uma grande partida segunda-feira. Roberto, como você define o interino, a importância dele, né, numa comissão técnica, o trabalho, e como você vê essa possibilidade aí de permanecer como treinador efetivo aí no Palmeiras? O interino, ele é um processo mais rápido, e aconteceu de uma outra vez, de uma possível mudança, né, quando acontece a mudança. Aconteceu a primeira vez aqui com 7 jogos com o Gilson, na saída do Gilson para a chegada do Gareca. Acelera muito o processo de conhecimento dos jogadores, de você já ter uma ideia de quem está treinando bem, quem não está. É lógico que depois você vai colocando aquilo que você tem em mente, mas ele ajuda muito. Quando eu tive uma conversa com o Brunoro e com o Omar Feitosa, que foram as pessoas, o Omar que me fez o convite para vir, depois o contato com o Brunoro, foi disso mesmo. O Palmeiras não pode ser um clube que, quando as coisas não dão certo com um treinador, no dia seguinte já tem que ter outro. É um clube muito grande, um clube com muita pressão, um clube que é um gigante do futebol brasileiro, então tem que ser com calma esse processo de troca, quando existe essa troca. Então, o interino ali, ele consegue continuar um trabalho, e foi isso que eu fiz em todas as vezes que eu fui chamado. Eu sempre eu vivi outras vezes também, sempre do próximo jogo, foi isso. A única vez mesmo que eu já sabia que eram 7 jogos, foi a vez do Gareca, porque o Gareca já estava contratado. Então, nas outras oportunidades e nessa, eu só vivo o próximo jogo, que a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Roberto, boa tarde. Você descreveu aí na pergunta anterior os ingredientes que envolvem essa partida, jogando por último na rodada, mas se você pudesse escolher, te agrada jogar por último, sabendo os resultados, como que o time pode terminar a rodada, ou isso traz uma carga talvez desnecessária, você preferia jogar junto com os principais concorrentes ao título? Não, a gente tem que esquecer. Então, por isso que eu comecei uma resposta dizendo que o horário dos jogos da rodada nós estaremos treinando. O que tem de vantagem nisso muito grande, que a gente tem que aproveitar, e eu falei isso para os jogadores isso, é um dia a mais para treinar. Nós temos que aproveitar bem essa semana cheia. E nós estamos fazendo isso. Eu falei isso na primeira conversa que a gente teve um vídeo nosso, começamos a semana com vídeo, a nossa semana começa aqui. Então a gente tem que aproveitar todos os dias, todos os treinos, para a gente realmente ganhar esse dia de segunda-feira.
sobre o time, sobre a escalação, você ainda vai aproveitar esses dias de treinamentos para definir o substituto do Bruno Henrique que está suspenso, mas só para a gente ter uma tendência, a tendência é repetição de escalação, como você disse também em uma resposta anterior, de que é melhor quando o time já se conhece, que tem um padrão ali de escalação, tendência que o time seja parecido com o time que jogou, ou podemos ter aí novidades? A gente viu o Mina está treinando bem, pode mexer na defesa? Nós vamos esperar até domingo, né, para ver o que vai acontecer. Primeiro, nessa ausência do Bruno, e depois as outras posições também. Eu falei para os jogadores, é um termo que eu uso também, a minha conversa com os jogadores ela é muito franca, mas franca de verdade mesmo. Então, eu já falei para eles, vocês vão me ouvir falando várias vezes algumas coisas, mas não confundam com a frase feita, que é o seguinte: treino tem que ser forte porque depois eu vou cobrar. E esses jogadores que treinam forte, eles vão buscando, primeiro aqueles que estão jogando, não deixar que venha um outro jogar no lugar, e automaticamente aqueles que não estão jogando buscando a posição. Então, nós vamos definir até domingo quem jogará, os 11 que vão entrar como titulares. Valentim, boa tarde. Boa tarde. Você usou o termo euforia, né? Tomar cuidado com a euforia, essa questão de jogar segunda e já saber os outros resultados. Essa questão psicológica, isso te preocupa, independente do resultado do Corinthians, se ganhar, se empatar, ou se o Corinthians perder. Esse fator psicológico te preocupa dos jogadores? Não, porque eu tenho cobrado os jogadores muito, nós temos que melhorar cada dia mais a nossa forma de nos prepararmos primeiro para o treino, depois do treino para o jogo. E tem sido uma resposta muito boa, porque eu falei anteriormente também em outras oportunidades aqui, que o time com pouco tempo, mas com muita atenção naquilo que nós fizemos, com pouco tempo de treino, nós conseguimos levar, primeiro da teoria, que era montar o treino, depois do treino, depois na prática no treino, depois no jogo, que era a prática que a gente precisava fazer. Então isso é muita concentração, do jogo a jogo, de só pensar naquele momento. Lógico, vai ser uma rodada diferente para a gente, que a gente vai ter todos os resultados já sabendo às 19 horas do domingo. Mas isso não vai mudar para a gente, porque a gente está muito focado em procurar melhorar de verdade e ir no Cruzeiro, que vai ser um adversário muito difícil. Pois é, Alberto, sobre o Cruzeiro, perdeu o clássico agora, mas é campeão da Copa do Brasil, faz um bom segundo turno. Você está imaginando um adversário que já está na reta final do campeonato, meio descompromissado por já ter a vaga garantida na Copa do Brasil? De que forma você está observando isso? É um time de muita qualidade, um time que a gente sabe que é muito bem montado, é um time que dá para ver que é muito organizado taticamente. Esse já tem a vaga na Libertadores, não quer dizer que eles vão vir. Às vezes o jogador fica até um pouco mais solto e isso até pode nos prejudicar. Então, sabendo que nós vamos encontrar um Cruzeiro muito forte mesmo, seja na qualidade técnica, tática, enfim, mas na forma que eles vão se preparar também para esse jogo. Alberto, tudo bem? Tremendo. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do Felipe Melo, né, que tem treinado normalmente, né, voltou já com o Cuca, mas agora me parece até um pouco mais animado com essa possibilidade de jogar, né, estar aí em banco de reservas, relacionado, nos planos de um comandante. O que você tem observado do Felipe Melo e o que você pensa a respeito dele? O Felipe, desde que eu cheguei aqui, eu estou muito atento nos treinamentos, ele não quer perder nenhum treino, ele cobra da arbitragem, que sou eu, porque como eu cobro da competitividade, sempre faço está valendo sempre alguma coisa, então ele cobra muito, conversa muito com os jogadores, ajuda, e isso aí, não só ele, mas todos têm que ter esse espírito mesmo. Então, Felipe é um jogador que está procurando, como eu falei, buscar o seu espaço, ajudando da melhor maneira possível, ele tem feito isso muito bem, e assim que vai ser, não só com ele, mas com todos. Aliás, falando nessa questão de gestão de grupo, eu tenho observado que você está rodando um pouquinho mais o elenco do que o Cuca fazia. Sem querer comparar trabalhos, mas como é que você imagina olhar um elenco, por exemplo, eu vou citar alguns nomes. O Daverson entrou, ele não é hoje o titular, né, está no banco, com opção. O Arouca voltou de contusão, você também utilizou. O Rafael Veiga, que nas 3 partidas não foi utilizado, você colocou depois de um resultado garantido. Como é que você enxerga isso? Isso serve também para que ocorra uma motivação para quem está ali como opção e você também observe melhor o trabalho? É assim que se faz a gestão? É o que eu falei antes, que eu falo, quando eu disse para eles, na primeira conversa, não
vou falar da boca para fora, vou falar a verdade. Então, todos que estão no banco têm chance de entrar. O meu cumprimento para cada um daqueles que não vão começar jogando, fique pronto para jogar, se preparem para jogar, porque é assim que vai ser. O jogador não, mas eu não tenho entrado, não entrei na última, não tenho entrado nos últimos 3 jogos. Não interessa. O que o jogo pediu, o que eu senti, aconteceu isso com a Arouca, nos exemplos que você citou, o Davidson, enfim, o Eric, depois o Veiga, só para citar alguns nomes. Então todos têm que estar prontos. Não existe um jogador não ir para o banco e achar, mas eu não tenho entrado nos últimos, não. Tem que se preparar de verdade para entrar. Tem que estar pronto. Alberto, boa tarde. Você falou que não quer adiantar o time, mas dá para confirmar o Borja como titular contra o Cruzeiro, uma sequência, e o Roger Guedes vai ser relacionado para esse jogo? O Borja joga, fez uma boa partida, tem melhorado muito. A gente mostrou o vídeo, tem muitas coisas boas, e eu falei, além dele ter melhorado muito, a coisa boa demais, mas ele precisa melhorar ainda mais, porque a gente sabe que ele pode dar muito mais para o time. Né? E o outro qual foi? Desculpa. O Roger, nós vamos esperar até amanhã para fazer a convocação, né, no treino de manhã, porque domingo a gente já treina e fica. O Roger está voltando e treinou bem ontem no jogo treino. É uma das opções para ir para o banco. Tudo bem, Valentim? Tudo bem. Você tem uma relação próxima com o Cuca, né? E a gente lendo, observando tudo nos últimos dias, a gente vê que muitos jogadores enaltecem muito o seu trabalho sem desmerecer o do Cuca, mas falam que o time está correndo menos, outros falam que o time está mais bem posicionado. Efetivamente, na sua visão, o que mudou do Palmeiras com você em relação ao Cuca? A gente tem um relacionamento ótimo, de muito respeito, de amizade. E eu voltei para o Palmeiras porque ele me fez o convite, né? Eu estava indo para a Itália e ele me fez o convite. Como eu falei em outras oportunidades, cada um tem um jeito de montar um time, tem umas escolhas que 1 ou 2 peças diferentes. E é uma forma que a gente está treinando. O Cuca tinha a forma dele, eu tenho a minha. E a gente está procurando aí, como eu falei nas primeiras vezes que eu conversei com vocês, que eu tinha pedido ao jogador para eles assimilarem o mais rápido possível a forma que eu gosto de trabalhar. Valentim, você falou no começo de obedecer um pouco as características do time que você tem escalado, sem citar nomes, mas, perdão por insistir na questão do meio campo. Você imagina um volante com boa saída de bola, com qualidade técnica, ou você também pensa na possibilidade de um volante um pouco mais marcador contra o Cruzeiro, que tem um meio campo forte, rápido, habilidoso? Não, essas dúvidas é porque nós temos jogadores com características diferentes. Nós temos ali, para dar exemplo, Thiago e Felipe, que são mais número 1 de volante ali, e os outros que têm um pouquinho mais de saída, que pode fazer um segundo, pode fazer um meio campo um pouquinho mais avançado. Estou estudando essas duas características com os jogadores que nós temos e que depois no domingo a gente define quem vai começar o jogo na segunda. Roberto, você falou do Cuca, desde a saída dele, você chegou a conversar com ele, te mandou alguma mensagem parabenizando pelas vitórias, alguma coisa assim? Nós conversamos muito no dia que ele saiu, só nós dois, e a gente conversou bastante, e naquela oportunidade ficamos de marcar uma hora depois para jantar, para trocar umas ideias, o que eu falei para ele, e falou para nós não perdermos contatos, porque ali a gente teve um relacionamento muito bacana, que virou de amizade. Valeu, gente. Obrigado.